Sabe essas regras todas que organizam a nossa vida? De onde elas vêm? Para responder isso, a gente precisa fazer uma viagem fascinante lá para as origens mais remotas do direito. Bora mergulhar nessa história e entender como tudo começou? Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é essa: de onde vêm as nossas leis? E olha, para responder isso, a gente vai ter que voltar bastante no tempo, mas bastante mesmo. Beleza, então vamos lá. Mas antes da gente sair cavando as leis da antiguidade, a gente precisa, ajustar o foco. Tipo, colocar as lentes certas. Porque é super importante entender que a própria forma de olhar para a história mudou com o tempo. Pensa assim, de um lado, a gente tem a história tradicional, aquela focada nos heróis, nos vencedores, tudo numa linha do tempo retinha, bonitinha. Mas aí no século XX surge a chamada história crítica, que vira tudo de cabeça para baixo. O foco muda. Em vez de olhar só para os protagonistas, ela começa a olhar para os coadjuvantes, para os conflitos da sociedade. A história deixa de ser um relato pronto e acabado e vira um quebra-cabeça, um problema a ser resolvido. E é com essa lente que a gente vai investigar as origens do direito. Pronto. Agora com as lentes ajustadas a gente pode começar. E o nosso primeiro mergulho é num mundo sem escrita. Já parou para pensar nisso? Como é que as primeiras comunidades humanas mantinham a ordem sem ter um livro de leis, sem nada escrito para consultar? É impressionante, né? O direito era uma coisa viva, totalmente misturada com a vida da comunidade. Não tinha livro de lei. As regras vinham dos costumes, da religião, e quem passava isso para frente eram os mais velhos. E como garantir que todo mundo obedecia? Simples, pelo medo. Medo dos deuses ou, pior ainda, medo de ser banido do grupo, o que naquela época era praticamente uma sentença de morte. E para ninguém esquecer, essas leis eram guardadas na memória de todo mundo em forma de canções e provérbios. Isso tudo tem um nome técnico, tá? A gente chama de direito consuetudinário. O que é isso? Basicamente, é um sistema onde as regras nascem do dia a dia, da tradição, do costume de um povo. A lei não estava parada num papel. Ela era uma memória viva, compartilhada por todo mundo. Ok, isso funciona bem para um grupo pequeno, mas e quando a comunidade começa a crescer? Fica mais complexa, com mais gente, mais problemas? O que acontece quando a memória de todo mundo já não dá mais conta de guardar todas as regras? A transmissão oral, só de boca a boca, começa a falhar. Surge aí um problemão, que vai exigir uma solução completamente nova. E a solução para esse problemão foi literalmente uma revolução, a invenção da escrita. E o lugar onde essa nova tecnologia foi usada de um jeito transformador para o direito foi lá na Mesopotâmia. Olha, muita gente quando pensa em lei antiga pensa logo no Código de Hammurabi, né, como se ele fosse o primeiro de todos. Mas a verdade não é bem essa. O código dele foi na verdade o ponto alto de uma tradição que já era bem antiga. Pensa só, quase 600 anos antes do Hammurabi já existiu o Código de Urucagina, que é o primeiro registro de leis escritas que a gente conhece. Ou seja, o Hammurabi não inventou a roda, ele pegou algo que já existiu e aperfeiçoou. E é importante entender que o código dele era muito mais que uma lista de pode e não pode. Foi uma jogada política genial. O rei Hammurabi usou a lei, junto com a língua e a religião, como uma ferramenta poderosa para centralizar o poder e unificar um monte de povos diferentes que viviam ali na Mesopotâmia. Era um jeito de dizer, agora todo mundo aqui joga com as mesmas regras, as minhas regras. Só que essa justiça não era igual para todo mundo, não. Longe disso. O código era um espelho de uma sociedade super dividida em classes. Lá no topo, você tinha os Awilum, os homens livres, donos de terra, a elite. Um degrau abaixo, os Muskenon, que também eram livres, mas com menos status. E lá na base, os Wardum, os escravos. E aqui tem um detalhe curioso, eles podiam ter propriedades. O ponto principal é que a pena para um mesmo crime mudava, e mudava muito, dependendo de quem cometia e contra quem era cometido. E o princípio mais famoso desse código todo mundo conhece, pelo menos de nome, a Lei de Talião, a Lex Talionis. A ideia do olho por olho, dente por dente. A punição tinha que ser proporcional ao crime. Mas olha, isso não era só barbárie, não. Era um jeito do Estado tomar o controle, de limitar a vingança privada, que era um caos. O Estado dizia, calma, a vingança não é mais pessoal, agora quem pune foi eu. Mesmo que, como a gente viu, essa punição não fosse nada igual para todo mundo. Agora a gente vai fazer uma mudança de escala. Vamos dar um zoom out dos grandes códigos do Império e dar um zoom in bem fechado, no microcosmo da família, lá na Grécia e em Roma antigas. E o que a gente vai ver é que ali, dentro de casa, o direito tinha uma forma muito mais íntima e, de certa forma, até mais poderosa. Bem no centro desse universo familiar, tanto na Grécia quanto em Roma, existia uma figura que concentrava um poder, assim,
quase absoluto, o pater familias. Esquece a ideia de um pai de família como a gente conhece hoje. Ele era muito, muito mais do que isso. O poder dele era total. Pensa só, dentro da casa dele, no domínio dele, ele era o governante. Ele era o juiz supremo em qualquer briga. Ele era o sacerdote principal do culto da família. E ele era o comandante militar. A família era, na prática, um pequeno país e ele era o rei. E é aqui que a gente chega num conceito que eu acho simplesmente fascinante: a agnação. Sabe o que definia quem era da família? Não era o sangue, não necessariamente. O que definia a família era a participação no mesmo culto religioso doméstico. Ou seja, alguém podia ser adotado e se tornar um membro da família de plenos direitos, porque o que importava era a fé compartilhada. A família, antes de mais nada, era uma comunidade religiosa. E essa religião, dentro de casa, ela ditava as regras de tudo. O casamento não era só um contrato, era um ato religioso que unia os cultos de duas famílias. A propriedade, a terra, não era de uma pessoa, era da família inteira, porque era o solo sagrado onde os ancestrais estavam enterrados, por isso não podia ser vendida. E a herança era fundamental que passasse de pai para filho para garantir que o culto continuasse, que o fogo sagrado da família, símbolo da sua existência, nunca, jamais se apagasse. O direito, literalmente, nascia ao pé do altar de casa. Beleza, a gente viajou bastante. Agora, vamos juntar as peças. O que é que tudo isso, todas essas formas tão antigas de direito, têm a nos dizer hoje? É uma jornada e tanto, né? O direito começa como uma memória, uma coisa falada, compartilhada por todo mundo numa tribo. Depois, ele é gravado em pedra, se torna o código de um império. E então ele entra para dentro de casa e vira a alma da família, baseado na religião. Da memória à pedra, do público ao privado. E o mais interessante é que essas bases antigas, elas não morreram. Elas ainda estão por aqui. A ideia de ter um código de leis escrito, a noção de que a lei é um reflexo da sociedade, a importância que a gente dá até hoje para o direito de família, para a herança, tudo isso são ecos daquele passado tão distante ressoando nos nossos tribunais hoje. Isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Se o direito sempre foi um espelho da época em que foi criado, o que será que as nossas leis, as de hoje, vão dizer sobre a gente daqui a uns 100, 200 anos? Fica aí a pergunta. Valeu por acompanhar a gente nessa viagem pela história do direito.